Olá, olá, muito boa noite, meu querido e minha querida, para você que está aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Hoje eu vou gravar aqui com o Rafael Nunes e como você já sabe, como o Moacir já explicou nos episódios anteriores, a gente agora está se dividindo para fazer os podcasts. A gente ainda deve fazer podcast junto quando a agenda permitir, mas a gente se separou e cada um está fazendo aí um episódio de podcast. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Nunes e o episódio vai ser qual é a principal habilidade para se conquistar a primeira vaga e, ainda mais importante, evoluir muito rápido na carreira de programação. Vocês vão entender aqui durante a história qual que é esse temperinho, esse segredo com o meu querido Rafael Nunes. Rafael Nunes aqui, o mini currículo só de onde ele trabalhou e que eu sei, depois você pode complementar e se eu tiver errado pode me corrigir, Rafael. Já foi professor da Nutitec durante um ano, um passado aí meu que a gente vai conversar sobre isso. Dev na Getac, Dev e também fez uma parte de gestão, talvez ele fale sobre isso no guichê virtual. Também foi Dev na startup QMágico, que agora se chama atual Educo, mas na época se chamava QMágico. Foi líder técnico, na verdade é líder técnico na Boozer e também especialista em SEO hoje na Boozer. Meu querido Rafael, boa noite, já te agradeço mais uma vez agora aqui gravado pela tua disponibilidade de estar gravando aqui esse episódio com a gente, cara. Como é que tá? Boa noite, cara. Obrigado pela apresentação. Muito feliz pelo convite aí. Vamos que vamos. É isso mesmo, não falando é uma mentira, não. Eu tava conversando com o Rafa, né? Eu fui fazer uma consultoria sobre SEO com o Rafa e aí a gente se encontrou lá no passado, né? Aqui no início do currículo, pelo menos do currículo que eu conheço, com o Rafael. Eu já mencionei algumas vezes, inclusive nas Masterclass, como eu comecei nessa área de dar aula, né? Eu fui convidado a dar aula de Adobe Flex lá nos idos de 2009, Adobe Flex que morreu nesse meio tempo, mas lá foi importante porque várias pessoas importantes eu conheci naquela época. O Yuri, que me levou pro Python, o Tony Lâmpada, que a gente já se encontrou umas 2 vezes na nossa caminhada profissional, e lá também tinha um estagiário que era o Gregório. E o Gregório, basicamente, ele que convidou, basicamente, das 8 pessoas que fizeram um curso de Adobe Flex que eu dei pro pessoal da P2D, o Gregório eu acho que convidou uns 5. Tinha até o Felipe da Unifesp, que tava nessa também. Foi lá em casa, no quintal de casa, e depois que eu dei aquelas aulas, eu falei, cara, eu vou abrir uma escola, né? E eu falei, cara, eu tava precisando de professores. E aí o Gregório, que já tinha montado a turma, falou, cara, eu conheço um cara massa que manja bastante de design, se você quiser, ele gosta de dar aula, ele quer atuar nessa aula, ele tem interesse. E aí ele me colocou em contato com o Rafa e o Rafa começou a trabalhar comigo lá na Nutitec. Eu, empreendedor, nossa, péssimo naquela época, mas o Rafael tá aí de testemunha desse empreendimento que eu construí, que não deu muito certo, mas eu diria que ele deu certo justamente por causa do Rafa. O que deu certo foi por causa do Rafa, e depois a gente vai ver o que saiu desse nó inicial que o Gregório aí nos uniu, né, Rafa? Sim, sim. Falando um pouquinho do meu lado, como é que foi isso, realmente a fonte foi o Gregório. Você me corrige aí, tá, Renzo? Se essa é a principal palavrinha-chave aí que você tá dando spoiler, mas seria network, né? A palavra mais importante aí. Exatamente. É isso mesmo? Acertei? No talo, né? Não tem como não ser. Então tá. Cara, do meu lado, o que estava acontecendo, né? Eu estava na faculdade nessa época e eu já fazia alguns freelas ali de desenvolvimento web e eu conheci na faculdade o Gregório, né? A gente estava na mesma turma e tal. E aí eu tive uma ideia, eu falei assim, cara, eu já percebi ali que a faculdade não estava agregando muito para o que eu estava desenvolvendo de freela ali na época. Rafinha, eu só quero te perguntar uma coisa. A gente combinou pra falar isso aí da faculdade, meu querido? Pelo amor de Deus. Então tá bom, então segue o jogo. O seu filho nasceu, a gente até remarcou aí, né? Então, exatamente. Não tem a gente combinar nada aí. Mas ali eu já estava percebendo, eu falei assim, cara, eu tô estudando umas coisas na facu aqui, o que eu tô estudando em casa para resolver os problemas aqui sozinho, meio autodidata já ali na época. Tá sendo mais interessante para eu evoluir, né? Porque eu produzo ali de web. E só para ver se eu lembro bem também, Rafa, desculpa te interromper,
a parte de design que você manjava também não tinha sido na faculdade, tinha sido num curso da Microlins, era isso? Se eu lembro bem, porque faz bastante tempo, né? A gente tá falando de 12 anos já, né? Sim, Microcamp, eu fiz Microcamp, perdão. Era extenso, foram 2 anos e meio de curso, cara, para aprender a fazer um HTML, um CSS e um designzinho lá. Mas aí, cara, eu tava estudando assim por fora, sozinho mesmo, autodidata ali, e aí eu tive uma ideia, eu pensei, cara, eu vou tentar ganhar dinheiro para estudar. Foi a ideia que eu tive, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí a minha ideia foi, cara, eu vou ser professor, né? Então, nessa época, eu tava ali vendo a galera que dava aula na Microcamp e tal. Então, eu tinha assim, a visão de tentar entrar numa dessas escolinhas, assim, porque eu pensei, cara, eu vou ganhar para poder aprender, para ensinar os meus alunos ali. E nisso eu comentei com o Gregório, né? Ele era meu amigo, eu falei assim, cara, eu tive essa ideia, né? Eu tô querendo ganhar dinheiro para estudar, porque eu tô percebendo que o que eu tô estudando tá agregando muito para minha carreira. E ele falou, pô, cara, eu tenho um amigo, que é o Renzo, que ele tá querendo montar uma escola. Posso conectar vocês dois? Eu falei, pode. E aí foi super legal, porque o Renzo, né, tem uma bagagem gigantesca aí de back-end, e a minha praia é mais um front-end, né? Então, esse lado do design, do front, então deu match ali, e a gente entrou nessa junto, e sou muito grato até hoje, não só por essa oportunidade aí que o Renzo abriu para mim, mas de outras coisas depois que ele deve falar e que tem a ver com network também. Eu lembro que essa foi o... E assim, eu tô aqui ralado nesse momento, quem tá vendo aqui no vídeo, eu tô ralado que eu caí de mountain bike, porque eu tenho a mania de querer aprender as coisas na prática, e aí, em geral, eu levo um tombo, e aí eu falo, cara, peraí, vamos estudar um pouquinho isso melhor. E o episódio no Titec foi um desses tombos, porque na minha cabeça foi, cara, deu certo, 8 pessoas vieram ter aula na minha casa, imagina se eu tiver um local pra dar aula pras pessoas, né? E aí eu pensei, eu vou construir uma escola e a turma vai aparecer aqui milagrosamente, né? E aí abri basicamente uma escola aqui na minha cidade, em São José dos Campos, uma cidade ainda média, né? Para ensinar tecnologia, ainda era back-end. E aí o Rafa veio para dar o curso na época de design, né? E aí a gente falou, cara, vamos dar curso de design. E eu falei, vou dar curso de Java ou de Python. O que pintar, eu vou dar um curso. E aí, cara, foram poucas aulas. A maioria das aulas que tiveram naquela escola foi por conta do Rafa. Eu acho que eu dei aula só para uma pessoa durante um ano, né? Eu tava fazendo outras coisas, dando aula, o Rafa ficava tomando conta lá da escola e dando aula. Eu me lembro lá, não sei se você lembra, Rafa, o site que você fez pro Carlão Batateiro aqui da cidade, sim, né? Que é um grande vendedor de batata, não tô zoando não. O Carlão Batateiro vende batata pra caramba no Ceasa aqui. Faz bastante grana, mas inclusive eu lembrava do site do Carlão Batateiro. Sim. Você tinha alguns projetinhos, né? Também eu cheguei a te ajudar em alguns projetinhos. Mas, cara, foi um dos períodos que eu evoluí muito rápido, assim, porque deu certo a minha ideia, a gente tentou ali, né, fazer a escola ir para frente e tal, mas tinha outros desafios e você acabou recebendo outras oportunidades, fez mais sentido ali para você na época que a gente aprendeu, né? É um lado do empreendedorismo ali, né, que a gente percebeu como era complicado. Mas, cara, eu evolui muito e agradeço até hoje de verdade, Renzo, porque eu fiz o que eu queria, né, e o pessoal gostava das aulas, né, Renzo? Tanto gostava, das minhas quanto das suas. Então, era bem legal, assim, a gente tinha uma pegada de montar cursos rápidos, né, e bem objetivos, assim, bem mão na massa, curso prático e tal. Então, foi uma experiência muito rica para quem participou ali com a gente. Que serviu de base aqui, né, quando eu abri o Dev Pro, iniciando como Python Pro, serviu de base, mas foi aquele empreendedorismo em que o Rafa que me ajudou lá, fez uns panfletos, e aí eu saí entregando panfleto aqui pela cidade, veja como eu era avançado no marketing naquela época, panfleto lá pelos idos de 2010, ali, 2009 e 2010. E aí, é interessante pra mim, do meu lado, né, ver que o Rafael fala, pô, foi muito bom pra mim, que eu ficava preocupado, falava, cara, como é que tá o Rafa e tal? E quando eu vi que o negócio, eu falei, cara, tá empatando, não tá fazendo dinheiro aqui, tá empatando a coisa, não tá indo pra frente, não tem a demanda necessária pra, principalmente back-end com Python em 2012, numa cidade média em 2010, uma cidade média em São José dos Campos,
cara, eu fiz, do ponto de vista do empreendedorismo, a maior burrada que existia. E aí eu fiquei preocupado que eu falei, cara, o Rafa acreditou na proposta, tá aqui 1 ano, eu vou ter que fechar as portas, deixa eu ir conversar com o Rafa para ver qual que é o plano dele e vou ajudar o máximo possível o Rafa colocando a minha rede de contatos para ver o que ele pode fazer. E aí foi onde eu fiz a conexão, aí me corrija se eu estiver errado na cronologia, Rafa, que aí eu acho que eu fiz a conexão de você com o Macedinho na Getac. Eu acho que foi isso, cara, se eu tô certo? Foi isso. Nesse lado empreendedor, né, eu não era sócio nem nada ali, o que arcou com os prejuízos aí na época. Mas assim, eu cheguei a dar aula para uma pessoa ali, né, tipo, exato. Então, aula particular. Assim, aula particular, entendeu? Mas um detalhe, a aula particular, qual que era o nome da filha do Carlão Batateiro que você deu aula? Ai, papai. Não, ela virou profissional, né? Isso, ela ficou muito profissional em fotografia e a gente começou aprendendo a editar fotos com você na aula de Photoshop. Andréia. Andréia Russo, isso mesmo. Andréia Russo, isso mesmo, Andréia Russo. Nossa, ela é referência hoje em fotografia. Sim. E eu aprendi a mexer no Lightroom para poder montar um curso para ela. E foi assim, daqui 15 dias tem a primeira aula. Eu aprendi a usar a ferramenta, montei o curso para ela, dei o curso para ela, ela usa até hoje o Lightroom. Pois é. Mas aí, enfim, o negócio naufragou, né? Levei esse tombo e aí falei, cara, beleza, eu levei o tombo, mas a incompetência foi minha, né? Não foi do Rafael. E aí eu sempre digo isso. É ruim se você é incompetente. Beleza, eu paguei o preço dos meus erros, mas pra mim é sempre ruim quando você é incompetente e outras pessoas pagam o preço. E eu fiquei preocupado e falei, vou ajudar no que for possível aí o Rafinha, vamos ver se eu consigo uma recolocação profissional aí pra ele, deixa eu bater um papo. Sim. E aí foi o papo da Getac, né? Aí, cara, até o local da escola ali não ajudava muito, né? Se a gente fosse pensar bem. Sim. Mas aí sim, você me conectou ali na Getac/Prices, né? O pessoal me conheceu lá, foi com o Macedinho. E eles falaram para mim, olha, Rafa, você tem 2 opções, né? Eles me entrevistaram, fizeram um processinho seletivo ali. O seu network com certeza me ajudou muito nessa indicação. E aí, cara, eu tinha 2 opções. Eles falaram, Rafa, você quer ficar na Getac ou você quer ficar na Prices na época? E eu escolhi a Prices porque era um mundo novo ali para mim, startup e tal, e eu percebi que eu tenho mais oportunidade. E isso é uma das coisas que eu mais te agradeço até hoje, porque eu entrei nesse mundo de startup e não quis sair mais, né? O bichinho me pegou ali, me picou. E enfim, aí eu evolui muito na minha carreira dali para frente. E a ideia da Prices era muito louca pra época, né? Que era aquela época de planos de celulares infinitos, SMS, mais ligação, mais banda de internet. E aí a proposta da Prices é que você dizia qual era o seu perfil de uso da sua conta telefônica e ela ia te apresentar a melhor conta telefônica em todas as operadoras que você ia para você escolher uma conta que fizesse mais sentido. Não é tão simples quanto é hoje. Naquela época tinha pacote de tudo e essa era a proposta da Price. Eu acho que quando você entrou, o Yuri nem tava lá, né? O Yuri que me levou pro Python. Olha só a conexão aqui da rede dos nós, né? Sim, o Yuri ele entrou pouco depois de mim. E foi bem isso que você falou. Eles tinham um simulador de planos, né? Você colocava lá quanto você queria gastar por mês. E aí ele tinha um simuladorzinho lá que falava, o melhor plano para você é o da Claro e tal. E aí, cara, eu entrei nessa e não deu certo, né? Não deu certo ali a startup. Quando ela tava quebrando, né? A empresa tinha acho que 6 funcionários só, cara. A startupzinha pequena e tava quebrando quando ia falir, assim. O pessoal mandou 3 embora, ficou os 2 fundadores e o Yuri, né? E tipo, cara, o Yuri era o único dev que sobrou, assim. Então, sem ele não ia dar para fazer mais nada, né? E precisava de muita coisa de back-end na época e tal. Mas aí, dali para frente, cara, eu fiquei na Getac, eu fiz uns projetinhos lá. Aí que eu conheci o pessoal do Guichê ali, porque o Guichê também estava começando. Era só o Thiago, o Digão e mais o Gustavo, que era um desenvolvedor. Eram só esses 3. E aí eu cheguei a fazer um freela para eles,
mas na minha cabeça eu já tava, cara, eu quero ir para uma outra startup agora, né? Você vê como é bizarro quando a pessoa se identifica com esse negócio de startup, porque eu entrei em uma, não deu certo, eu já queria ir para outra, né? E aí eu fiquei fazendo uns freelas ali até eu entrar na próxima startup, que foi no Que Mágico, que inclusive mas você trabalhou lá. Isso, mas calma, você saiu da Getac para o Que Mágico, foi isso? Foi pro Que Mágico, hein? Então eu errei aqui a ordem cronológica na apresentação. Então, primeiro foi no Que Mágico. E o curioso são esses pontos se conectando. Quer dizer, o Yuri me levou pro Python, eu conheci o Gregório na P2D, e o Yuri me levou pro Python quando a gente estava trabalhando junto na P2D. Aí, beleza, o Rafa foi trabalhar na Getac, na Prices, com o Pedro, vulgo seu boneco, demorou para conseguir chamar ele de Pedro, que eu sempre conheci ele como seu boneco, que fazia parte lá da Prices. E aí o Yuri, que me levou pro Python, foi trabalhar lá na Prices com o Rafa. E aí o Rafa vai trabalhar no Que Mágico, onde eu tinha sido CTO ali acho que entre 2012 e 2013, mas aí foi depois que eu saí, a gente meio quase se encontrou aí, né? Mas o Tony tava lá, eu trouxe o Tony, que trabalhava comigo na P2D, para trabalhar comigo no Que Mágico, e quando eu saí, eu falei, maravilha, o Que Mágico fica em boas mãos, na mão do Tony, e aí já tem essas conexões na rede aí se formando de maneira mais forte. E aí você foi pro Que Mágico, o Tony ainda tava lá, né? Sim, exato, pra você ver. Você já conhecia o Yuri, eu conheci ele na Prices depois, né? Ele chegou lá depois. Aí eu fiquei esse tempo na Getac, depois que eu saí da Prices, fiz uns projetinhos lá, e aí eu encontrei o Que Mágico, lá eu conheci o Tony, exato. E até então eu era desenvolvedor. Nessa época eu tive um foco ali, né? Porque assim, na Prices, do tempo que eu fiquei contigo na escola e fui para Prices, eu ainda era sei lá, o full stackzão ali da área de design, né, de front-end. Então eu fazia desde o CorelDRAW lá, na época era CorelDRAW que a gente usava, até programar o CSS, né, e o HTML ali, mexer no JavaScript também. Mas aí, quando eu fui pro Que Mágico, cara, não, aqui eu sou desenvolvedor, né, então foi o período que eu evolui mais ali, focando em HTML, CSS e JavaScript. Na época a gente usava Angular lá. Com o famoso curso lá que o Tony depois inventou, que foi o NG Masters, surgiu dessa iniciativa. E eu me lembro que na época a gente estava sofrendo com jQuery, a aplicação tinha que ser uma aplicação rica. O Que Mágico já era uma startup de educação, cujo objetivo era fazer um sistema educacional online com teoria de resposta ao item, com várias inovações, permitindo ter um banco de questões compartilhado entre as escolas. Eram várias inovações. E aí, por ser uma aplicação muito rica, a gente tinha problema porque ficava trabalhando com jQuery. E aí eu me lembro que a gente perguntou naquele caso pro Edmundo, que era a gente chamava ele de cientista maluco lá, ele que fazia as fórmulas lá da teoria de resposta ao item. Ele falou, tem um tal de Angular aqui, era o Angular 1, que o pessoal usou em eu não me lembro em qual foi a startup, não sei se foi na Getac que ele aprendeu. Eu acho que era na Getac, porque o Edmundo justamente também trabalhava na Getac, olha aí a rede. E aí, quando ele falou desse NG, eu me lembro que eu vi, só que eu tava de CTO, e de CTO eu tava tendo que ensinar muita gente. Aí eu falei, Tony, pega isso aqui que eu sei que você vai conseguir mastigar aqui o framework. E aí o Tony mastigou, ensinou pra gente o Angular, e depois disso foi criar o famoso curso aí, que acho que ainda tá online no evolute.io, curso de Angular 1 chamado NG Masters, que era o nome do curso na época, né? NG que era o prefixo que se usava dentro do Angular. Isso é o que eu lembro da minha parte, mas aí logo depois que começou a se colocar mais o framework, eu acabei saindo do Que Mágico, e aí o Tonizão que assumiu lá de diretor de tecnologia, que é quando você deve ter entrado lá. Sim, foi isso. Cheguei a ver muito essas aulinhas do Tony lá, né? O Tony também tem bastante essa pegada até hoje aqui na Moser também. Mas foi bem isso mesmo. E é bem interessante o quanto evoluiu também o jeito que a gente desenvolvia de lá para cá. Tipo, no tempo que eu estava na escola contigo, eu tinha um Fireworks lá, que é uma ferramenta que já morreu. Eu fazia o design lá, eu podia exportar da ferramenta, ele gerava um código para mim, HTML e CSS pronto, horrível lá, né? Horrível. Mas gerava.
E aí a gente conseguia mexer naquilo, usando o Dreamweaver e tal. E, tipo, meu, na época a gente falava, nossa, sensacional, né? Mas aí, nesse tempo ali que eu fui pro Que Mágico, as coisas já ficou muito mais na raça, na unha, CSSzão. E aí a gente já tinha ali começando a surgir os primeiros frameworks, o Bootstrap e tal. Então foi uma época assim que evoluiu bastante, né? A forma que a gente desenvolvia o front-end também. Foi bem legal mesmo. Bacana, cara. E aí no Que Mágico você ficou quantos anos lá? Deu mais de ano? Cara, eu fiquei 2 anos e meio lá. Maravilha. E aí do Que Mágico foi quando você saiu, e aí sim, então, ajustando aqui a cronologia, aí sim foi que você foi pro guichê virtual, foi isso? Exato. Nesse período que eu estava procurando uma startup, o Que Mágico estava surgindo ali dentro da Getac, e aí eles me chamaram ali, pô, faz um freela. Perdão, o guichê, né? O guichê. O guichê estava surgindo. Perdão. E só uma curiosidade, né? Quando eu falo, estava surgindo, a Prices na Getac, o guichê na Getac, aqui o Macedinho, que era o então fundador da Getac, quer dizer, é o fundador da Getac, só não tá mais lá, eu acho que nem sei se a empresa existe. Mas eles começaram a meio patrocinar e incubar várias startups, entre elas a Prices, depois o guichê virtual. Então por isso que o Rafa tá falando, tava começando no Getac, quase que eles estavam fazendo uma mini incubadora, mas a Getac era uma fábrica de software em si, que prestava serviço para várias empresas, né? É basicamente isso. E era tudo muito simples naquela, assim, né? Tipo, era uma casa ali, um escritório, e várias empresinhas surgindo ali dentro, né? Foi bem legal, assim. E aí foi isso mesmo. Só que aí eu cheguei a fazer um freela ali na época pro Digão, pro Thiago ali e tal. Foi de SEO mesmo. SEO, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, assim, que é SEO aí, Rafa? Porque o nosso público SEO. É de iniciantes. SEO, o que é SEO? É SEO, se você quiser pesquisar, mas o Rafinha dá uma explicação rápida aí pra gente, né? Search Engine Optimization, né? Eu sempre fui muito curioso, muito autodidata, e quando eu comecei foquei, beleza, eu sou desenvolvedor de site, eu estou construindo um site para quê? Para as pessoas acessarem. E aí eu comecei a estudar como é que eu faço para fazer mais gente ver meu site, né? Então existe essa parte do SEO, que são boas práticas ali que você aplica na forma que você desenvolve o site, e aí você faz o seu site ficar bem ranqueado lá no Google. Então, as pessoas vão procurar por alguma palavra-chave mais forte lá, que tem muita gente usando, né? Se fosse naquela época da Nutitec, né? Curso de Python. Aí o ideal é que aparecesse a nossa página da Nutitec lá naquela época, né? Pena que você não tinha esse conhecimento naquela época. Exato. Exato, é verdade, né? Nos ajudaria muito atrair alunos ali, né? Hoje em dia tem até o SEO regional, né? Melhor ainda. Exato. Então, se fosse aulas online ali, igual você faz hoje, é melhor ainda para escalar, né? Então, mas nem precisaria do escritório lá, enfim. Mas aí, cara, eu já estudava SEO ali por fora, porque na minha cabeça, na época, eu achava que era obrigação do dev saber isso, porque eu pensava, eu tô construindo um site para as pessoas acessarem, então eu preciso atrair mais gente para o site, né? E aí eu estudava isso, gostei demais, então eu fiz esse freela ali para o guichê, só que aí o que aconteceu, né? Na época o guichê não conseguiu ali me efetivar, né? Eu acabei indo para o Que Mágico, mas o guichê cresceu, eles receberam investimento, inclusive eles foram acelerados pelo Google e tal, pela Casec, e aí quando tinha uns 15 funcionários ali, eles me chamaram de novo, eles falaram, Rafa, acho que agora dá, vamos conversar. E foi uma oportunidade bem legal para minha carreira. E eu realmente cresci bastante depois disso. Mas eu já vi então, isso aí. Então, só para eu entender, você fez uns freelas então, dentro da Getac, para o guichê virtual antes de ir para o Que Mágico. Então, o Que Mágico foi... Então, não errei tanto assim na cronologia. Você começou, não foi algo mais...
foi algo mais pontual com freela, eles falaram, cara, não vai dar pra te contratar direto, você falou, beleza, aí você foi pro Que Mágico, e aí depois quando eles estavam estruturados, já com financiamento, aí um outro nível de startup, né, porque até então o Rafa trabalhou no nível de startup que a gente chama de startup inicial, né, que é aquela startup, exato, como o Rafa falou, putz, é numa casa, às vezes tem um quintal, eu trabalhei na fazendinha da Univap, tinha inscrito lá no banheiro, né, porque ficava perto da parte veterinária. Cuidado, sempre olhe aqui o vaso, porque pode ter animais peçonhentos aqui no banheiro. Eu sempre lembro disso, por quê? Porque o ambiente de startup no início é assim, é bacana porque você faz de tudo, tem um aprendizado muito grande, mas é tudo muito cru, né? Não tem uma estrutura de uma empresa assim. Falando bem claro, é uma empresa inicial, é uma empresa de fundo de quintal normalmente, tá? Literalmente. Mas aí você vai para um nível mais acima. Quando você foi pro Que Mágico, o Que Mágico já estava investido, então você já sentiu esse gostinho, né, de uma startup investida. Sim. E aí quando investiram no guichê, você foi pro guichê que tinha sido investido, que você já tinha gostado e trabalhado lá atrás, e só fazendo a conexão dos pontos da rede. Guichê, cujo CTO era o Digão, o Rodrigo Barbosa, se eu não me engano, eu sempre lembro mais do Digão, que é enorme, acho que ele tem 1,93 m, que é da minha turma do ITA também aqui, então você vê que a rede vai se conurbando, são vários nós aí que aparecem em conjunto, e o Digão, acho que a gente chegou ainda a trabalhar junto na Touch Tecnologia, por isso que o guichê era feito em Java, porque o Digão tinha se aprofundado bastante em Java, lá na Touch Tecnologia, onde eu conheci o Yuri, onde eu conheci o Tony. Então você vê os pontos dessa rede, né, de contato, ele cada vez mais, aí a rede ficando mais densa, como a gente costuma dizer. E aí como é que foi lá no guichê? Então por que você estava estudando por fora o SEO? Você acabou utilizando isso no guichê? O pessoal viu isso com bons olhos? Como é que foi isso aí, Rafael? Sim. Eu já estudava SEO ali, eu estava assim, me aprofundando na época que a gente trabalhou junto ali na Nutitec, né? Mas a gente não chegou a montar o cursinho de SEO, assim, ainda estava testando o poderzinho daquilo, né? E, inclusive, o primeiro teste que eu fiz foi num projetinho de faculdade, para quem gosta de jogar aí, tinha um site de Dota, um amigo meu tinha um site chamado Portal Dota. Talvez você conheça, não sei se você conhece, enfim... Mas é o Elias, e aí ele tinha um site chamado Portal Dota, eu falei, deixa eu testar aí umas paradas, né? E aí o site ficou em primeiro no Google lá, na frente do site do Dota, assim. Continua! Né? Eu fiz a pesquisa aqui, ele então, continua lá. Pelo menos pra mim. E aí eu falei, caraca, isso funciona, né? Então, e aí eu comecei a fazer uns freelas disso, então na época foi esse freela que eu fiz pro guichê, quando eu estava saindo ali, saí da Price, fiz esses projetinhos na Getac, proprietário direto, teve o Windap Simulator lá e tal, e um simulador de voo, né? Eu fiz uns projetinhos na Getac, nisso o guichê falou para mim, cara, Rafa, era só o Thiago, né, o Digão, que era o CTO, e o Gustavo, que era um front ali na época, ele era mais júnior também. E aí eles falaram, pô, me ajuda aqui, foi uma consultoriazinha assim, bem simples, né? Eles pediram para mim analisar o site lá e dar um espetáculo lá, o que eles podiam fazer para melhorar lá o SEO deles, foi só isso. Só que aí quando cresceram, né, quando tinha mais ou menos uns 15 funcionários ali, eles receberam investimento e tal, que eles me chamaram, também tem a questão do network, né, o Digão lembrou de mim, aí o Valadão chegou, que era um outro diretor lá, ele me viu pelo LinkedIn, e ele se interessou, né? E, cara, sorte a minha, você viu a questão do network, né? Eu só fiz currículo pro meu primeiro emprego, e de lá para cá eu só tenho LinkedIn, né? E eu até falei para eles, cara, ainda bem que vocês gostaram do meu LinkedIn, porque não tem metade das coisas que eu sei lá, né? Tava tudo desatualizado. Mas eles me chamaram e foi por causa do SEO, cara, porque eles falaram, aqui a gente investe muito, na época eles investiam bastante orgânico lá, e aí eles queriam que eu ajudasse a melhorar o front e a parte de SEO lá. No início foi isso, né? Acabou que eu fiz várias outras coisas lá, desfoquei disso, mas me chamaram para isso na época. Eu acho legal, né, esse outras coisas, como a gente conversou da outra vez, que esse outras coisas eu acho importante também a gente falar, que apesar aqui da turma que ouve o podcast ser uma pessoa que normalmente é um iniciante ou a pessoa que ainda
gosta da área de tecnologia, ainda tá pensando se vai vir para a área de tecnologia, apesar de ser esse ponto, normalmente quando depois você conquista a sua primeira vaga e você começa a evoluir na sua carreira, e essa é a evolução que você vê com o Rafael, isso é normal, né? Eu também, acho que eu só fiz o processo seletivo da Red Hat. Eu já fiz vários outros, passei em alguns, mas que eu trabalhei só foi o da Red Hat, e de lá pra cá também é sempre, sabe, via rede de contatos. Tanto quando eu passei pela Prices, tanto da Boozer, etc. E aí é interessante que normalmente nessa tua evolução de carreira, você vai ter uma carreira que o pessoal chama de carreira em Y, né? Você vai evoluindo tecnicamente e aí chega um ponto em que você meio vai ter uma decisão, tá? Que é, ou você vai focar em tecnologia, vai se tornar um líder técnico, ou normalmente você vai focar em gestão e virar um gerente, digamos assim, né? Tocando mais da gestão, ou seja, olhando mais para a parte pessoas, time, do que tecnologia só se sobrar tempo, né? E aí foi mais ou menos essa decisão que você, essa encruzilhada que você teve que escolher. Não foi isso, Rafa, lá no guichê? Sim, sim. Cara, o que aconteceu, né? Para quem está procurando o primeiro emprego, né? Eu vejo que você fala bastante disso. Apesar de eu não te conhecer ainda, Renzo, até no meu primeiro emprego, o que me ajudou foi o network, né? Porque Exato. eu tenho até hoje aqui em casa, na época eu imprimi um saco um pacote daquele de folha de sulfite de currículo, assim, para conseguir meu primeiro emprego. Eu já estudava e entreguei currículo em tudo quanto é lugar da cidade, cara, nem me ligava, né? E aí, o que me ajudou a entrar no meu primeiro emprego na área de TI, né? Foi uma pessoa que eu conhecia, que na época estava na época daquela febre de Lan House, e aí tinha uma vaga lá e me indicaram e falaram, ó, esse cara aqui manja de computador, e foi lá que eu comecei a fazer os primeiros sites lá, eu fiz o site da Lan House e tudo mais. Mas enfim, e aí nessa época aí, por que eu gosto muito de startup, né? Eu sempre fui muito autodidata e isso é uma coisa que ajuda muito nessa área de tecnologia. E eu sempre fui muito curioso, né? Tanto que o SEO, ninguém falou para mim, Rafa, estuda SEO. Eu fui querer ver o que era aquilo, né? E hoje, até hoje, né? É o que eu mais estudo, mais me atualizo. Hoje, no momento, é a parte de SEO. Então, assim, a startup proporciona, né? Ao invés de você ficar ali no seu quadrado, tipo, olha, você é o designer, você é o desenvolvedor, você é isso, você é aquilo. Não. É uma empresa menor. Então, você acaba se envolvendo mais com o que você está construindo, entender mais o seu usuário, né? Então, nisso eu fui me experimentando um pouco mais, assim. Eu cheguei a fazer design, eu fiz um pouco de back, fiz front. Eu trabalhei um pouquinho dentro do marketing, trabalhei com SEO. Então, nessa época aí, o guichê me chamou, né? E aí eu fiz um pouco desse papel que você falou, era para ser um tech lead. Só que aí, cara, falaram, se você já é tech lead, por que não cuidar de pessoas, né? Então, comecei a cuidar de um time. E aí, depois que eu comecei a cuidar de um time, deu certo ali um time de front, eu fui experimentando outras coisas. E aí, não sei se eu já falei muito aí. Não, tá. Segue o barco. Beleza. E aí, o que foi acontecendo, né? Você vê como você tem muita oportunidade, assim, para crescer rápido, né? Na área de tecnologia. Eu entrei como um dev ali, só que aí, daqui a pouco eu estava cuidando de um time de front, e aí eu comecei a aprender gestão de pessoas, aprender sobre liderança. Eu mudei muito como pessoa também nessa época, eu era uma pessoa muito introvertida, né, Renzo? Muito fechado. Eu lembro, ele ia de camiseta de botão aqui até a gola, ia com manga longa, sabe? Camiseta de botão, manga longa e abotoada até o talo, cara. O Rafa que vocês estão vendo aqui descoladão era diferente do Rafa daquela agora. Exatamente. Exatamente. Então, e, cara, eu tô mais jovem agora do que naquela época, né? Pode falar. Olha, como você que tá falando, eu não vou discordar, entendeu? Eu vou concordar com certeza. E uma coisa que eu acho que você falou que é sensacional, eu também comecei trabalhando em startup e eu recomendaria para quem tá querendo aprender tecnologia, sabe, é um ritmo insano, então eu recomendo normalmente para as pessoas que estão até mais jovens, de preferência solteiras, tá? Porque
você vai ter que trabalhar muito em uma startup, tem risco pra caramba startup, a maioria morre, mas se tem uma coisa que este ambiente de startup, principalmente nessa fase fundo de quintal, trabalha nessa fase de fundo de quintal. Por quê? Porque você trabalha primeiro com várias restrições, né? Não tem grana, não tem nada. Então, você tem que usar de criatividade para resolver os problemas que aparecem para a empresa simplesmente continuar viva. E isso é importante porque você justamente desenvolve habilidades em vários espectros da sua vida profissional, como comunicação, como gestão, que foi o caso do Rafael. Pô, eu aqui na DevPro aprendi a fazer financeiro, meu querido. Gestão, o que é fluxo de caixa, o que é gestão por competência. Então você aprende uma gama maior de habilidades, na minha opinião, do que se você for trabalhar, sei lá, numa IBM da vida. Se você for trabalhar no IBM, você vai ser colocado em um time e normalmente você vai fazer algo muito específico e vai virar um técnico muito específico. Então, quem puder seguir essa linha de startup, principalmente no início de carreira, solteiro, que aí você tem energia, o ambiente de aprendizado, na hora que você ficar lá 6 meses, você vai achar que já passaram 5 anos da sua vida profissional. Faz sentido aí, Rafinha? Eu também passei por isso que você passou. Nossa. E eu me identifico aí, cara. Eu tô até rindo aqui quando você fala, mas é bem isso que você falou, cara. E principalmente a parte do solteiro, viu? Porque, né, assim, na época, lá atrás, eu sou casado hoje, né, eu tenho 2 filhos, estou muito satisfeito com o meu casamento, né? Ainda bem que minha esposa não tá vendo, brincadeira aqui. Mas, assim, naquela época, eu era casado, né, porque a gente trabalhou junto, e eu lembro. Quando eu tava saindo do Que Mágico, eu tinha divorciado alguns meses antes. E aí, cara, eu decidi ficar um tempo sozinho, né, e focar nos estudos e tal. Nossa, então foi uma época, assim, que eu realmente estudei muito, cresci demais, e isso refletiu muito na minha carreira e na minha personalidade também, né, essa questão de eu ter separado e tal. Então aí que eu, cara, botei um boné, mudei um pouco meu estilo ali, enfim, me reinventei. E eu realmente, a minha personalidade mudou, né? Tem aquele teste MBTI, hoje eu faço dar um resultado diferente porque os meus hábitos mudaram. Então eu era uma pessoa extremamente fechada, introvertida, juntava ali assim a timidez, né, com a introversão e era muito severo. Então assim, era incrível porque eu gostava de dar aula, porque eu gostava de falar aquilo que eu estava aprendendo. Mas acabou a aula, eu não conseguia conversar sobre mais nada, sabe, com os alunos, assim, então era só aquele momento que eu falava. E quando eu fui para o guichê, isso mudou muito, né, porque eu estava nessa fase que eu estava solteiro e realmente eu tinha muito tempo para estudar, então, cara, apareceu uma oportunidade ali para mim de gestão, eu fui fazer uns cursos de gestão. O SEO. Eu já sabia bastante SEO e nunca tinha feito um curso de SEO. Eu falei, não, agora eu vou fazer um curso que eu tenho que botar alguma coisa no meu LinkedIn, né? Então, assim, eu fui fazer o curso depois. E quando eu fiz, assim, cara, eu sabia as coisas que estavam lá, assim, né? E aí, eu tinha muito medo, assim, de palestrar também na época. Então, eu comecei a me soltar e me indicaram para palestrar, para tapar um buraco. De uma pessoa do meu time que furou num evento que a empresa estava organizando. Falaram, Rafa, você pode palestrar? Eu falei, tá, né? Um dia eu vou ter que fazer isso, eu pensei comigo. E aí eu palestrei no evento lá para 50 pessoas. Depois me chamaram para um evento para 80 pessoas na FATEC. Depois, quando eu vi, eu estava na Unip, num evento de design lá com 400 pessoas. Daqui a pouco eu fui mentor umas 3 vezes de Startup Weekend. Então, assim, a minha carreira decolou muito nesse período. Na empresa também eu cresci muito. Então, esse ambiente de startup, né, esse espaço que te dá ali, se você se esforçar e tal, e tem muita oportunidade. Então, eu entrei como um dev. Daqui a pouco eu virei o braço direito do CTO lá, como head de engenharia nessa época. E fui para um desafio lá, que aí foi onde eu, na época, eu virei head de people, né? Quando eu percebi, eu era um head de people. E aí eu esbarrei Só falando, people, assim, né? o antigo RH, é isso? Para tomar conta do departamento de pessoal, de pessoas da empresa, é isso? Exato. Eu fui subindo na área de tecnologia e nisso eu esbarrei em gestão de pessoas, né? Então, enquanto estava ali, metodologias ágeis, processos, produto, front e tal, da hora, legal.
Mas aí depois, nisso daí, como eu ajudava a cuidar de pessoas, tem essa questão aí das startups também, né? Você acaba, pô, quem pode fazer isso aqui? Ah, o Rafa lá, né? E aí eu fui para um desafio de ajudar, né, a trazer um pouco mais de tecnologia ali para o RH, só que aí, de repente, eu percebi que o meu time eram 2 pessoas de RH, eu fiquei 6 meses nesse desafio. Foi muito legal a experiência, eu sou muito grato, assim, pelas oportunidades que eu tive ali no Niche até hoje. Mas eu percebi ali, né, um mundo que eu falei, cara, eu já tenho uma carreira aqui em tecnologia, que cresceu bem, cresceu bastante. Se eu for focar em estudar todo esse outro mundo de coisa aqui, vai ser tipo uma migração de carreira. E para mim, na época, eu me avaliando, assim, eu falei, cara, isso não faz sentido para mim. Eu vou migrar de tecnologia, que é um negócio que tem muita oportunidade, eu tenho toda uma carreira já e tal. Então foi aí que eu percebi que, cara, não, eu quero focar em produto de volta ali, né? E Legal demais. eu acabei saindo de lá. Isso que você falou da timidez, né? Eu também, em particular, sou um cara tímido, né? E às vezes o pessoal fala, nossa, mas você é tímido, você dá aula, você dá palestra. Cara, mas é justamente o querer se comunicar, é o entender que comunicação é importante. Eu continuo tímido até hoje, por exemplo, eu vou confessar aqui a dificuldade que eu tenho ainda hoje. Quando eu vou nos eventos, normalmente, eu demoro para conseguir, do nada, chegar e conversar com uma pessoa nova. E aí eu vou, às vezes, só me desafiando. Eu vou entrar aqui nesse grupinho e vou tentar falar. Mas ainda hoje é um desafio muito grande, porque a minha personalidade, apesar dela ter mudado também nas avaliações psicológicas, eu ainda sou uma pessoa tímida e uma pessoa reservada. Mas você fala, putz, peraí, pra onde eu tô querendo crescer, eu preciso aprender comunicação. Então eu vou dar aula, então eu vou dar uma palestra. Por quê? Porque você vai aprendendo e vai ficando cada vez mais à vontade. Mas ali, não sei pra você, Rafa, mas pra mim continua sempre ali o espírito da pessoa tímida, do tipo, se me derem a oportunidade de ficar no meu canto mais quieto, eu fico. Né? Mas aí, se você ficar nessa sempre, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Na famosa frase do marketing aí, e que serve pro marketing pessoal, você fala, cara, eu preciso me desenvolver para eu poder chegar onde eu quero chegar. Né? Então, é curioso isso de falar da timidez, serve para mim também, cara. Sim, eu acho que o maior susto que eu tive foi quando me chamaram para palestrar naquele evento da Unip e gostaram, porque me chamaram nos 2 anos seguintes e cara, eu perguntei, né, falei assim, quantas pessoas, qual que é o público, né, para entender ali, porque é importante quando você vai montar uma palestra. E aí falaram, umas 450. E aí, cara, pra gente que é tímido, né, na hora eu pensei, se fosse para 4 pessoas, eu ia ficar nervoso. Então, assim, 2 zeros a mais, né? Então, vamos embora, entende? Então, eu vou ficar nervoso do mesmo jeito. E é isso, cara. Só não deu muito certo, né? Normalmente, para tu que você consegue falar bem aí, né, Renzo? Existem algumas boas práticas. Você tem que olhar para o público e tal, não pode olhar muito para o slide. Comigo não funciona isso, cara. Eu olho pro slide ou não sai. Então, entendi. Eu tentava olhar para a plateia assim, eu falava, não olha pro slide aqui. Mas o pessoal gostou, isso que importa. O importante é o conteúdo ali, né? Claro. Essa daí eu aprendi bastante na minha época de milico, tinha aula realmente de palestra, de postura, etc. Mas principalmente na época de FATEC, aí você tem que olhar pra todo mundo mesmo, porque se você olha só pro slide, metade da turma dorme, né? Então você tem que estar lá olhando, opa, acorda aí, fulano, tal. Então você aprende a ficar mais esperto na galera pra manter a atenção das pessoas em sala de aula, cara. Mas ó... Fomos numa tangente grande, mas a gente se lembra que a gente foi no ponto em que o Rafael escolheu um pouco, ou foi escolhido, que é o que acontece também nas startups, né? Foi escolhido na startup para seguir a linha mais de gestão. Só que aí, ele se conhecendo, isso é uma coisa importantíssima, eu conversei até com o Rafa, né? Que é importante você se conhecer para você saber onde você quer chegar. Tem uma frase que eu ouvi que é sensacional, que é, cara, oportunidade que te leva para onde você não quer ir, não é oportunidade, é uma distração, né? Então, eu já vi várias vezes em empresa um cara que virou CTO
tá? Como, por exemplo, na Geru, o Tomás, ele era CTO, só que o CTO no início faz uma coisa na startup, ele mexe muito em código. Conforme a empresa sobe, ele passa mais para um nível estratégico de gestão de pessoas. E naquele caso, o Tomás, se conhecendo, falou, cara, eu não quero ser o CTO, vamos contratar um CTO e eu vou ser líder técnico. Que, em princípio, quem olha de fora e fala, porra, peraí, alguma coisa aconteceu de errado, esse cara tava num cargo superior na hierarquia e veio para um nível mais abaixo. E nesse caso, não, ele tava, quer dizer, ele foi hierarquicamente, mas ainda com as ações deles da empresa que ele tinha da época de founder, mas ele foi fazer o que ele queria, né? E eu acho que esse autoconhecimento é algo que é importantíssimo também para sua carreira, fica a dica aí. Eu sei que pro início o importante é a gente conseguir a primeira vaga como programador na tecnologia que for, do jeito que for, mas pro meio da carreira você começa a ter mais o controle sobre para onde a sua carreira vai. E foi isso que eu achei sensacional na tua história quando a gente conversou da outra vez, Rafa, que você falou, putz, eu vi que eu não queria. Quer dizer, muita gente ia falar, nossa, o Rafa ia ser o C-Level, né? C-Level dentro de uma empresa que tá ali tomando conta de uma área super estratégica que é a área de pessoas. Tudo lindo. O único problema é que não era aquilo que o Rafa queria fazer. E aí, qual que foi o teu caminho aí quando você chegou nessa conclusão, Rafa? Sim, cara, foi difícil, tá? Mas eu tive que tomar uma atitude. Foi bem do jeito que você falou, minha carreira foi subindo, né? Eu fui crescendo ali dentro da empresa. Eu estava fazendo um bom trabalho, tanto que conforme eu fui subindo, assim, foi por mérito, né? A galera falava, ó, nas avaliações de performance que eu rolava, você foi bem aqui, vamos te dar um desafio maior agora. Só que aí, nisso, chegou uma hora que eu cheguei ali nessa área de people, e aí, cara, né, essa questão que você falou de se autoavaliar. E eu percebi, né, que resolver bug de software, né, problema de processo, tal, isso aí me dava ali um certo prazer, sabe? Então, eu acho que todo trabalho dá trabalho, né? Então, você tem que se esforçar. Se você quer conseguir uma vaga boa por meritocracia, você vai ter que ralar ali para conquistar aquela vaga. Mas aí, quando eu cheguei nessa parte aí, de people, bug de pessoas, foi isso que eu percebi na minha cabeça, falando do meu jeito. Falei, resolver bug de pessoa mesmo, né? Dá muito mais trabalho ali do que resolver o bug do software lá, né? É mais fácil falar com a máquina. E aí, cara, eu comecei essa é a forma, brincando aí de explicar, mas é mais ou menos isso. E também tinha essa questão de ser todo um mundo de coisas ali, que eu tinha que aprender, que eu falei, cara, isso aqui não despertou um prazer ali em mim, como desperta a questão do SEO, do front de produto e outras coisas. Então, sendo bem sincero, eu entrei assim numa rotina que antes, né, eu entrava num determinado horário para trabalhar e eu ficava até mais tarde, eu não ganhava por hora extra, eu saía às vezes da empresa, às vezes 10 da noite, 9 da noite ali. Porque não via o tempo passar, né? Entende? Então, assim, tinha problema? Tinha estresse? Cara, é muito estressante, né? Tem trabalhar com prazo e tal na nossa área. Muita coisa que você tem que estudar, tudo mudando. Mas, assim, me dava prazer estar ali fazendo aquilo. E quando eu estava trabalhando com essa parte de people, eu percebia que, cara, todo dia de manhã era doloroso ir pro trabalho, sabe? Então, tipo, eu já tava, cara, eu não vi a hora de ir embora. Então, assim, ali eu comecei a perceber que isso não tava legal. Então, assim, aí eu entrei num ponto que ficou complicado, porque, tipo, eu tinha um salário bom, eu fiquei, assim, 6 meses trabalhando nessa função, ajudei bastante a empresa lá, mas eu chamei o pessoal para conversar e expus, né? Chamei meus chefes e falei, olha, tá assim, tal, e aí, né? E aí a gente acabou conversando, eu acabei saindo, mas eu fiquei assim tão, digamos assim, eu espanei ali, que na época que eu saí, né, a gente chegou num acordo ali, eu nem sabia o que eu ia fazer mais, assim, da minha carreira aí para frente, né? Então eu falei, cara, agora... Na minha cabeça, na época, eu pensei, eu vou montar a minha empresa agora e, inclusive, eu pensei em tentar investir em alguma coisa na área de educação na época. Comecei a estudar um pouco lá
E esses eram os meus planos, né? E o pessoal pediu para ficar lá mais um tempo, para ajudar a contratar outra pessoa e tal. Olha aí, se a gente tivesse encontrado nessa época aí, ó, talvez aí, ó, Python Pro já tinha virado Dev Pro, talvez aí já. Mas a vida segue seus caminhos como tem que ser, né? Eu cheguei a montar, enquanto eu estava desenvolvendo mais aí, o CSS Pro, né, Renzo? Então, de repente, já dava... Olha aí, ó. O nome já é... Já é parecido. Boa. Maravilha. Mas foi isso. Pode falar aí. Não, eu acho que isso é importante. Uma das coisas que você falou, que eu acho que serve de dica bastante, é se conhecendo, veja o que o Rafael fez, né? Cara, levantar a mão e conversar. Gente, é o que o pessoal chama hoje em dia, o termo bonito, né? É o tal do alinhamento de expectativa, né? Ou seja, você não espera alguém brotar e saber que você, de repente, não tá feliz na função que você tá fazendo. Você tem que levantar a mão, porque, cara, o seu chefe às vezes não vai perceber por N coisas do que ele toma conta. Enfim, ele tem mais gente para tomar conta, ele não vai perceber. Então, quanto mais explícito você for com relação à direção que você quer tomar dentro da sua profissão, mais o teu chefe, principalmente se for um chefe bom, se o teu chefe não for... E, aliás, fica até uma medida. Se você vai alinhar a expectativa e diz, olha, eu quero essa direção para minha carreira, e o teu chefe fala, pô, vamos ver aqui como é que fica bom um caminho que a gente te atenda às suas expectativas e atenda também o que a empresa precisa. Se o teu chefe não fizer isso, já é uma boa medida que o teu chefe tá dando mole, né? E se você também não tá fazendo isso e tá esperando alguém, por mágica, saber qual é o caminho que você quer pra sua carreira e simplesmente te ajudar com isso, sem saber, simplesmente, sei lá, vai por telecinese, vai entender o que tá na tua cabeça e vai perceber isso, vai ser complicado. Porque eu não duvido que quando você foi falar, depois desses 6 meses... E devem ter tido, né, alguns sinais, porque quando você tá fazendo muitas das coisas que você não quer fazer, né, como você falou, aí você não começa a ficar, você não fica mais tão até mais tarde, você começa a mais embora no horário e tal. Então, às vezes as pessoas podem perceber isso, mas às vezes as pessoas podem não perceber. Quando você foi ter essa conversa, foi uma surpresa pra eles ou não, Rafael? Cara, foi. A gente ficou conversando sobre isso há um tempo para chegar numa conclusão do que fazer, assim. Mas eu, sendo bem sincero, eu já não tava legal mesmo, assim, sabe? Então, o que aconteceu? Uma função antes que eu tive foi o head de engenharia lá. Eu era meio que o braço direito do Digão, né? Ele era o CTO. E aí eu ajudei ele a estruturar processos, ajudei ele a estruturar os times e tal. Então, cara, ficou tudo redondinho ali. Nisso, foi por isso que eu fui para essa parte de people, porque aí o pessoal falou, meu, Rafa, ajuda a fazer isso agora para as outras áreas, né? Para a empresa inteira. Então, e aí, então, cara, tem muita coisa legal ali, sabe? Desenvolver, por exemplo, eu ajudava a criar um processo ali para, sei lá, desde a avaliação dos líderes, ajudar o colaborador a se desenvolver, enfim. Então, eu tive um período bem legal ali, enquanto eu estava na parte de tecnologia. Mas quando eu comecei a lidar com as outras áreas, que aí eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ter um time. Então, até uma certa quantidade de pessoas é bem legal, assim, de trabalhar. E isso foi o que eu percebi, que eu gosto. Mas quando virou um negócio macro, assim, aí tem uma série de outros desafios que foi onde eu explanei. E aí eu conversei com eles na época e, de novo, voltou a questão do network, né? Por quê? Não fazia sentido eu ter uma regressão ali. Tava tudo alinhado. Então... E a gente ficou assim, fazendo as conversas e não sabia o que fazer mais. Então a gente falou, cara... Tipo, não dá mais pra te voltar pra head de engenharia, porque lá tá tudo certo agora. Você consertou tudo, tá tudo rodando, não faz mais sentido lá. Inclusive, acho que nem tem mais essa... Não sei como tá hoje lá, mas talvez nem tenha mais a função, né? E aí, a startup cresceu muito, né? Eu ajudei muito nessa parte de processos ali, estruturar os times, qualidade e tal. Tinha 15 pessoas quando eu entrei e eu saí, tinha 100 pessoas. Então, assim, foi uma parada assim, que eu gostei muito de ajudar ali. Mas aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou na conclusão que eu ia sair, né, eles pediram para ficar mais 2 meses. E nesse período eles iam contratar uma pessoa de RH mesmo, né? Não ia ser alguém de TI para conduzir o RH.
E aí eu ia só passar, né? Eles pediram para eu ficar nesses 2 meses para dar tempo de contratar e eu Passar passar o ali o bastão, que eu hein? tinha estruturado, passar o bastão e tal. Eu acabei ficando 1 mês e meio. Só que nisso, eu já fui pensando, né, nesses 2 meses, o que que eu vou fazer? E aí a Já minha tinha ideia comprado o era, cara, domínio. exato, eu já tava com a ideia de investir em alguma coisa, então a minha ideia é vou usar esses 2 meses, tirar umas férias, dar uma descansada, porque eu não estava legal para assumir um outro desafio e tal. E eu precisava disso, e aí a minha ideia era empreender. Então eu comecei a estudar ali umas coisas do mercado que eu estava querendo entrar e tal, tinha umas duas opções ali. Só que nisso eu ainda estava saindo, assim, nas últimas semanas que eu estava no guichê, um amigo de São Paulo, não vou citar o nome da startup, mas é uma startup grande, ficou sabendo que eu estava saindo, né? E já me conectou lá, falou, pô, o Rafa tá saindo, vamos chamar ele para cá. E aí eu já recebi a primeira proposta ali. E incrível assim, né? Era pegar e entrar. E aí, nisso eu encontrei o Will, que acho que foi um aluno seu na Fatec, se eu não me engano. O Will eu encontrei nos eventos aqui, eu já conheci o Will dos eventos, Agile Valley, etc., os eventos da região, mas ele também foi meu aluno na Fatec, e a gente sempre trocou umas ideias no Hora Extra, que era o evento que eu fazia para logo depois do trabalho a gente ir lá pro Turco Gordo, que é um bar que tem aqui na cidade de São José dos Campos, que ia conversar de tudo, tipo, no início era tecnologia, mas virava empreendedorismo, política, de tudo, pro pessoal justamente para fomentar o network aqui da região, e aí o Will ia direto lá, a gente conversava bastante. E aí o Will tava trabalhando na Boozer, nessa época. E não é brincadeira, tá? Nessa época eu tava passando até com psicólogo, assim, e aí eu fui saindo de uma consulta com o psicólogo que eu encontrei o Will. Fazia anos que eu não falava com ele. Aí foi engraçado, né? Ele, pô, Rafa, caramba, quanto tempo, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tava saindo psicólogo ali. Ele, como é que você tá? Eu falei, primeira coisa que eu falei, não sei porque eu falei, tô saindo do guichê, né? E aí ele, caraca, eu nem sabia que ele tava na Boozer. Aí ele falou, Rafa, pô, eu tô na Boozer, o Tony tá lá, o Yuri não tava ainda. O Tony tá lá, o Diogo tá lá, eu já conhecia ele. Esse pessoal eu conheci tudo no Que Mágico, né? Que mágico. E tava o Cauê também, que eu tinha entrevistado ele pro guichê, né? E aí eu já conhecia essa galera, eu falei, tá, vamos conversar, né? Eu vou ficar livre alguns dias. Então, aí Ou seja, sem chamaram. fazer nada, você tava com duas propostas. Uma startup grande que você É, não mencionou o nome, e mais aí surgiu aí o namoro com a Boozer por ter ido do psicólogo. Duas sem fazer nada. É isso que eu falo pra vocês, né? gente. Você entra nessa área, é isso que acontece. Você nem quer, mas o emprego é empurrado pra você e fala, vem trabalhar, pelo amor de Deus, tá aqui a oportunidade, né, cara? Já miou minhas férias, já perdi as férias de 2 meses que eu queria. Ia fazer o sabático de 2 É, meses. férias de 2 meses, já é. E aí, foi bem isso, cara. Já me chamaram, assim, e aí tinha poucas pessoas também. Eu fui o funcionário número 23 da Bozer. E aí, o guichê, assim, ele não é um concorrente direto da Bozer, né? Ele atua no mesmo setor, atua no mesmo mercado. Então, eu já tinha um conhecimento do mercado, Do negócio, lá né? no guichê. Exato, lá no guichê a galera não enxergava assim, a Boozer como um concorrente ali, enxergava mais como um concorrente dos parceiros do guichê, que são as empresas de ônibus. Só que meio que o amigo assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porque o principal concorrente, não vou citar o nome aí do guichê lá, meio que era mais ou menos o mesmo aqui, porque é a empresa ali que tem a máfia do ônibus ali, né? Então, assim, nisso daí, eu acabei vendo que não tinha um problema, então eu já tinha um conhecimento ali que poderia, de repente, Ou seja, me o que você está deixar falando mais não tinha contente. conflito de interesse entre os mercados, Exato, porque seria talvez um problema, até de repente por uma questão contratual, que às vezes a gente assina de, olha, você não vai trabalhar no concorrente, você não vai sair direto para o concorrente para levar o conhecimento que a gente tem para o concorrente, que seria aí uma questão sensível de ética. E aí, como não era enxergado a Boozer como um concorrente, apesar de ser dentro do setor de transporte rodoviário, o guichê da época
que eu conhecia também do Digão, e até porque eu já comprei passagem lá, no guichê, né? Ou seja, o guichê, quem era o cliente do guichê eram as empresas de ônibus. A Buser, já quem era o cliente da Buser, ela juntando com as empresas de fretamento, ou seja, no fundo a Buser estaria concorrendo com as empresas em si e você não teria nenhum conflito de interesse por ninguém enxergar que seria um conflito de interesse você ir trabalhar na Buser naquela época. É isso, né? Exato. E é engraçado assim, né? Porque eu abri mão de uma startup lá com 100 pessoas já, eu tinha um cargo legal, tinha um salário legal. Pra voltar pra startup do fundo de quintal aí, da casinha aí. Eles nem se preocupavam, porque assim, a Buser, cara, tava numa casinha ali, 20 e poucos funcionários, ninguém sabia se a Buser ia dar certo, né? E aí, para mim, eu enxerguei aquilo com outros olhos, porque quando eu conversei, primeiro, né, eu já conheci o pessoal que estava ali, inclusive o Pato, numa das startups que ele faliu, né, que foi o negócio do o Pato é o presidente da Buser, tá, o fundador da Buser, só para contextualizar a galera. Também da minha turma, então vê aí que a coisa vai, também da minha turma. Ele chegou a me chamar para fazer uns freela no CorelDRAW lá atrás, para fazer uns emojis para ele lá. Quando ele tinha o Fofo Store, eu acho que era o nome, isso, né? Que ele vendia almofadinha de emoticon. Eu lembro que ele mandou no grupo da turma. Aqui eu me lembro, eu não sei porquê, mas era o emoticon do cocôzinho. Você tinha o emoji do cocôzinho, exato, que era uma almofada para você ter em casa. Né? Era o que mais vendia, segundo ele. Era do cocô, é sensacional. O que mais vende é a almofada do cocô. É o puff do cocô, E aí, cara, tipo, eu olhei ali, era uma casa, assim, a galera tava começando, só que os meus olhos brilharam, né? Porque eu falei, eu conheço a galera aqui, o Tony era o CTO, eu já conheci o Diogo, gosto muito do Diogo, eu já conhecia o Pato ali, né? Mais ou menos, não conhecia, não era tão próximo, não tinha trabalhado com ele, foi um quase, eu não cheguei a trabalhar na Fofo Store, mas aí eu já conhecia a galera, e o que mais me chamou a atenção foi, eu gostei muito daquela experiência que eu tive ali no guichê, né, que eu entrei, tinha umas 15 pessoas, e foi para 100, então todo esse período de estruturar processo e tal, e essa liberdade de startup, pouca gente, então ali, cara, de tudo que eu vivi de experiência na minha carreira, eu falei, é isso aqui que eu gosto, né? E aí eu voltei para ser dev, né? Eu entrei na Buser para botar a mão na massa lá e programar de novo. E foi assim que eu comecei. Depois, hoje, eu estou como gerente de SEO aqui, sou PM, né? Product Manager. E a minha carreira hoje, eu me atualizo nessas duas coisas. Gestão de projetos e SEO. Mas eu fui ajudando no que precisava aí aqui na Buser também e eu gosto muito disso, né? De poder mexer com as coisas aí. Que maravilha, cara, que maravilha. Bom, já nos encaminhando aqui pro finalmente, eu não tô aqui com o meu marqueteiro para fazer a parte de marketing, então eu vou tentar fazer às vezes do Moacir, mas eu sei que ele faz essa parte muito melhor. Então tá aqui já os recados do Moacir, tá? Se você tá ouvindo aqui esse episódio no Spotify, liga o sininho para você receber as notificações. Como o Moacir fala, coloca lá 5 estrelas pra gente. Se você não for dar 5 estrelas, então nem coloca avaliação, só coloca lá se for 5 estrelas mesmo, senão não precisa colocar não se for menos, pra gente crescer bastante lá no Spotify. Isso aqui também esse vídeo vai estar no YouTube também, então você tá aí assistindo a gente no YouTube, liga o sininho também para receber aí as notificações, para você estar no nosso canal, e a gente tem também o canal lá no Telegram, se você quiser conhecer uma galera do nosso grupo público do Telegram, você vai acessar no site bit.ly/canal DevPro. E aí, nos encaminhando aí já pros finalmente, né, Rafa, cara, eu acho que era claro, você matou isso, obviamente, lá no início, eu tentei deixar um mistério aí, mas o Rafa já quebrou o galho de você que tá escutando aqui o podcast até o final. Então, cara, o que você teria para dizer aí para aquela pessoa que tá procurando aquela primeira vaga e principalmente aí, pode falar qualquer coisa, o que você daria de dica para essa pessoa? Se quiser conectar com o network, que foi, né, o assunto desse podcast, fica à vontade, mas se quiser dar qualquer outro tipo de dica aí final pra galera, fica à vontade, cara.
Boa. Eu acho que assim, a primeira vaga é a mais difícil. Então, eu tenho guardado em algum lugar aqui em casa, é verdade, currículos que sobraram da minha primeira vez lá, né? Hoje, se alguém pedir meu currículo, eu não tenho atualizado, eu tenho mais atualizado no LinkedIn e olhe lá. Então, assim, de dica, relaxa, é difícil mesmo, você vai ter que insistir um pouco na primeira vez. Mas outra coisa, né, que eu acho que ajuda muito, Renzo, é uma área assim, que se atualiza muito, tem muita coisa para estudar e tal. Então, não se assusta também. Eu acho que existe, assim, algumas coisinhas ali que se você focar é essencial e você vai usar por muitos anos. Então, HTML, CSS, JavaScript, o Python aí, né? Acho que essas tecnologias aí, o HTML, CSS, JavaScript é a base da web hoje. Então, mesmo que você queira ser um programador de back-end, você vai ter que saber um básicozinho ali para você entender o que você está imprimindo de resultado e tal. Então, recomendo muito saber um pouquinho dessas 3 tecnologias. E não é complexo, é super simples, você precisa saber só um básico, não precisa se aprofundar tanto ali, né? Então, acho que um básico já ajuda. E aí, o próprio Python, né? É uma linguagem muito boa. Assim, eu não manjo tanto de Python igual você, né, Renzo? Mas o que eu percebo, assim, dos contatos que eu tive é que é uma linguagem muito fácil de aprender, né? Foi criada por um professor e tal, e ela é muito mais enxuta ali para você desenvolver as coisas do que as outras. Então, assim, vale muito a pena. E o network, né? Porque o network acaba ajudando. E como é que você vai construir esse network? Esses cursos, esses eventos, hoje a pandemia está atrapalhando muito, mas tem muito evento online, né? Então isso aqui que a gente está fazendo é legal. Eu já tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui, se eu encontrar essas pessoas de novo, vão falar, pô, você não é aquele cara lá? Então, se um dia eu estou num processo seletivo, eu vejo a pessoa ali, esse cara aqui, ele é interessado nas coisas, ele estava lá no papo com o Renzo. Então, assim, ajuda demais, né? Foi aquilo que eu falei, tipo, na minha carreira, o primeiro emprego foi super difícil, estou com os currículos guardados aqui até hoje. Mas dali para frente, entendeu? Foi tudo indicação. E aí é você se esforçar, né, Renzo, para fazer um bom trabalho, porque o que vai fazer a pessoa te indicar é justamente a pessoa falar, eu confio nesse cara aqui, né? Exatamente. Eu acho que isso faz bastante diferença aí. Eu acho que isso faz o total sentido, né? Essa foi a razão para eu ter me preocupado com o Rafa, né? Quer dizer, ele fez um excelente trabalho na época da Nutitec. Não fosse ele, eu teria levado um baita de um preju na Nutitec. E aí é onde uma mão lava a outra, e não num sentido de interesse, mas num sentido de ajuda mútua, né? De fazer o bem sem olhar a quem, mas principalmente fazer o bem, nesse caso, olhando a quem, porque você conhece e confia na pessoa, né? E essa é a razão, inclusive, da gente ter mudado e ter criado, né, a comunidade DevPro, que foi surgindo por conta dos cursos, e onde a gente fomenta esse tipo de encontro que tem aqui. E, inclusive, a gente vai ter uma novidade, né? O que vai acontecer? Vai acabar aqui já. A gente já vai encerrar oficialmente esse episódio do podcast DevPro, mas a gente está aqui online com vários membros da comunidade DevPro, e quando a gente encerrar, você vai ver essa parte aqui que está aberta, mas a gente vai encerrar e na verdade a gente vai abrir para perguntas e interação com os membros da comunidade DevPro, onde você vai poder justamente conhecer o Rafa, e o Rafa vendo as pessoas perguntando, vai conhecer, essas pessoas vão conhecer o Rafa, e é aí que você vai expandindo mais a sua rede de contatos. Se você quiser fazer parte, você pode entrar em contato comigo lá, pode mandar o seu WhatsApp no meu direct, lá no meu Instagram, @RenzoProBR, lá no meu Instagram. Se você quiser saber mais sobre a comunidade, você me manda um direct lá que eu coloco a minha equipe para entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas. E para encerrar, Rafa, você quer deixar aí os seus contatos de rede social para alguém que de repente esteja ouvindo aqui o podcast, queira tirar algum tipo de dúvida, queira entrar em contato de alguma forma, queira pedir algum tipo de ajuda? Obviamente, só se você quiser, né, que eu sei que você é um cara também reservado, como eu, um pouco tímido. Se você quiser compartilhar aí os seus contatos com a turma que vai estar escutando, fica à vontade. Boa. Gente, eu tenho um sitezinho simples, mas ele tá super top para SEO aí, ó. Tá bem redondinho.
rafanunes.com. Então, super simples, só isso, tudo junto, rafanunes.com. Lá tem o meu LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tem todos os links lá, só clicar e adicionar aí que eu aceito aqui. Perfeito. Relembrando aqui para quem está na aula, a gente vai fazer aqui as perguntas e respostas, mas eu vou encerrar oficialmente só o podcast. Então, os alunos da comunidade continuem aqui. Rafa, quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter compartilhado com a gente sua história. Tenho certeza que ela vai servir de base, de muita dica para quem está buscando a primeira vaga, mas também para quem já conseguiu estar no início de carreira, entender o quão importante é o network, vendo aí como um elo nesse nó da rede, depois ele reverbera, né? E o que você falou, e é o que eu vivo também, né? A primeira vaga é a mais difícil. Depois que você conseguiu e montou a sua rede de contatos, você praticamente não mexe mais no seu currículo, você mexe de vez em quando só por vergonha de ele estar desatualizado, porque na realidade você acaba utilizando mais a sua rede para conseguir as vagas, porque as melhores vagas acabam sempre sendo preenchidas através da rede de indicação, da rede de confiança que você forma. Então fica aí a grande dica, e assim a gente encerra esse episódio do podcast DevPro, tá certo? Muito obrigado.